Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje, ela que é mulher cristã, formada em pedagogia, mestre em gestão empresarial e também ela é empreendedora social. Sejam bem-vindos e conheçam Isis Brenda. Isis Brenda, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, é um prazer, é uma grande honra estar aqui participando. Boa noite, Eliane, boa noite você que está acompanhando mais um podcast nessa casa iluminada, que eu já disse para ela que toda vez que eu venho aqui eu me sinto mais iluminada com esse teu Amém. propósito. Como você falou, minha formação base é em pedagogia, né? Depois eu me especializei em design de moda, porque eu atuo na área, eu dou aula em faculdades, né? Eu trabalho na parte acadêmica, dentro da área de design de moda e na pós-graduação aqui em Caruaru, em Recife. E também atuo como tutora de sala no semipresencial na área de pedagogia também. Eu não Então, disse a vocês, fiquem de olho, não percam o nosso podcast. Muito assunto bom para você que está em casa. isso. E como você mencionou a questão da empreendedora social, é porque a gente, como cristã, né, nós temos vivenciado, né, temos realmente praticado a vida de Cristo no nosso cotidiano. Então, meu esposo, a gente trabalha muito nessa área, a gente trabalha com aconselhamento, a gente trabalha com evangelismo, e dentro desse propósito, né, que Deus nos chamou, veio para mim a missão de cuidar de mulheres, que é a minha paixão. Amo demais acolher, edificar, suportar, aconselhar, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Para darmos início, então vamos fazer a pergunta base para Iris Brenda. Quem é Iris Brenda? Isso. Eu sou mulher, eu sou residente de Caruaru mesmo, caruaruense desde a raiz. Sou apaixonada pela cidade, vi crescer muito esse local e sou casada, tenho uma prática, como eu falei, dentro de um ministério hoje muito atuante, muito praticante, onde nos ensina, né, como a gente precisa praticar esse estilo de vida em Cristo, e tenho meu coração totalmente assim doado para as obras, né? E graças a Deus, para a honra e glória dele, a gente está desenvolvendo juntas, né? Porque juntas somos mais fortes, essa missão que é cuidar de mulheres, falar sobre essa questão de saúde emocional que é tão pertinente para o nosso cotidiano, Sim, principalmente das mulheres, né? Principalmente pós-pandemia, né? A gente já vinha Exatamente. sofrendo um pouco com isso, mas pós-pandemia a gente vê que Isso. ficou bem mais visível essa Exatamente. deficiência. É porque a gente não sabia, é a primeira vez que a gente passou por isso, né? Verdade. Ninguém entendia o que era aquilo, ninguém entendia como era ficar isolado, ninguém estava compreendendo, né? Na atuação como professora, docente, a gente também ficou um pouco apreensiva, né? Como é que a gente ia aprender a dar aula à distância, montar cenário, então foi uma coisa que foi um cenário de muita pressão realmente para as mulheres. E logo nós que fomos acostumadas e ensinadas, né, que a gente sempre tem que ser forte, a gente sempre tem que ser perfeita, tem que sempre equilibrar os pratos, né, a gente sempre se orgulhava disso. Há um tempo atrás eu era dessas, e sempre me orgulhava de dizer, eu trabalho muito, sou workaholic, trabalho demais, gosto do que faço, gosto daquela adrenalina, mas teve uma hora que a conta chegou para mim. É sobre isso a gente que vai falar também um pouquinho, né? Isso. E a gente pode também, então, já dar início a isso. Eu ia fazer a pergunta seguinte: como é que Brenda se descobriu no cristianismo, né? Como é que você já foi criada dentro dessa parte cristã? Como é que foi que você desenvolveu? Você pode falar um pouquinho, né, sobre isso e chegar justamente a partir da quando chegou essa conta de supermulher, né? Da super-heroína. É verdade. Então, eu não tenho tanto tempo assim, né, do meu período cristão, que eu realmente reconheci o Senhor como o meu Salvador, há uns 13 anos atrás, praticamente, mas minha base inteira familiar veio do catolicismo. E eu
assim, dou graças a Deus por isso, sabe? Porque se eu não tivesse tido essa base familiar, de entender, né, como é que a gente precisa de se relacionar com o Senhor, né? Dessa intimidade, de cumprir todas as questões de ir à igreja, né? E às vezes a gente, criança, a gente era obrigada a ir à igreja, mas graças a Deus que aconteceu isso comigo, porque se eu não tivesse tido esse ensinamento do parte da minha família, eu não teria chegado até onde eu cheguei hoje, né? Chegou um ponto, depois da minha adolescência, que eu realmente percebi que não bastava ser uma católica não praticante, isso, que a gente sempre falava sobre isso, né? Quando me perguntavam qual era a minha religião, e depois eu vim entender que não se trata de uma religião, né? Se trata de um relacionamento, se trata de uma intimidade, se trata de saber o que Jesus fez por nós, como ele veio como semente para nos salvar, se entregou por nós, levou os nossos pecados, e a gente, por mais que a gente faça e trabalhe para o reino, a gente nunca vai fechar essa conta, a gente sempre vai sair devedor. É verdade. Né? A gente pelo menos tem que ter ele como exemplo, né? Isso. E seguir e fazer o melhor que a gente pode. Porque às vezes também a gente se cobra demais. Exatamente. Né? E esquece que a gente... É simples, a gente tem que ser melhor amanhã, o nosso amanhã, no caso, eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Isso. Porque Tem somos sempre uma oportunidade. né? Porque somos pecadores também. Sim. Então a gente tem que realmente aprender e se descobrir ao longo do dia a dia, da vida, e nunca querer se comparar com alguém. Exatamente. Né? Mas a gente deve seguir o que Deus, né? O que o Cristo nos deixou, que foi todos os exemplos, toda a passagem que ele deixou na Bíblia, né? Isso. E ser melhor a cada dia. Exatamente isso, né? Sabendo que é muito importante a gente reconhecer que somos imperfeitas, né? E aí foi quando as coisas começaram a acontecer de um entendimento real, porque assim, o Senhor nunca prometeu que a gente não teria aflição, né? Ele prometeu que a gente, dependendo da nossa entrega, dependendo da nossa dedicação e do nosso relacionamento, a gente poderia passar por essas aflições de uma forma com maturidade, né? De uma forma madura, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para nós, né? Então, como você falou, esse processo de um episódio de ansiedade que eu vivi veio a partir da pandemia, quando surgiu a ideia de que eu pudesse abrir o meu negócio. Sempre quis, né? A gente sempre quis empreender, quando se pergunta a estudantes, enfim. Eu decidi atuar na minha residência como ateliê. O segmento era uniformes, é um segmento atemporal, e eu vinha pedindo isso, orando isso a Deus, que eu queria um segmento que não fosse totalmente assim, sazonal, que não me cobrasse tanto de criações semanais, que eu precisasse estar naquela correria para estar fazendo modelo o tempo inteiro. Porque durante minha trajetória na parte de design de moda, eu sempre trabalhei em consultorias, eu sempre fiz trabalhos de modelagem, criação de coleções. E aí chegou um momento que eu disse, por que eu não faço o meu próprio negócio, né? Mas eu queria que fosse dessa forma, porque eu não tinha condição, né, de estar reformulando tanto as coleções. Então, assim aconteceu. Eu comecei o projeto, mas ao longo do processo, né, eu tinha certeza de que foi uma direção do Senhor a abrir o negócio, mas nem sempre a gente anda, né, atenta a todas as questões, principalmente algumas armadilhas, né, que acontecem. E aí, nesse processo, a gente já estava com um representante, inclusive, chegou um pedido além da minha produção. E naquela hora eu não olhei para isso, né? Não olhei para esse aspecto, aceitei o pedido grande de vários clientes. Para você ter ideia, a gente saiu 2 dias para fazer o primeiro visitação, a gente conseguiu venda de 2 meses, em 2 dias. Então, a gente fica meio afobada assim e não faz as consultas devidas, principalmente do Espírito Santo, né? Então, isso é um alerta, sabe, gente, que a gente precisa. Naquele momento, né, eu estava muito confusa,
nessa percepção de correr atrás do negócio, fazer dar certo, não queria perder oportunidades, e não parei para pensar e ter um senso assim, mais real do que podia vir a acontecer, eu dizendo sim. Das responsabilidades. As responsabilidades. E para resumir, aconteceu que no período que eu precisava mais da equipe, porque eu formei a equipe era o primeiro emprego da equipe, eu formei a equipe, que eu já era professora na área de costura também, então eu formei a equipe. Então, na demanda que a gente começou mais aquecida, né, a produção, os funcionários decidiram me deixar. E aí eu fiquei com aquela sobrecarga imensa desses clientes para que eu desse conta só. O segmento de uniforme é um segmento que a gente não encontra em qualquer facção, né, pessoas especialistas para desenvolver. E como era um ateliê, não era uma fábrica, né, as minhas peças eram uma demanda era menor e tinha mais detalhes, né, no acabamento e tudo mais. Enfim, precisei dar conta do ateliê sozinha, ser esposa, cuidar da casa, né, dar as aulas, certo? Porque a gente voltou a dar as aulas. Eu estava trabalhando de dia e à noite, então dar conta de tudo isso e ser boa em tudo isso foi o que eu me coloquei como uma pressão e acabei que eu cheguei a um momento que eu não tinha condição de entrar no ateliê mais. Eu não tinha vontade de entrar, não tinha interesse algum de me sentar para resolver nada e assim os clientes me cobrando. Sob pressão ficou. Sob pressão imensa, e chegou um momento que eu disse, eu vou embora daqui, eu não aguento mais, entre muito choro, entre muito arrependimento, né, pelas coisas que eu tinha tomado a decisão por mim mesma, mas uma coisa, eu sempre estive em oração, e eu sempre ouvia Deus dizendo assim, vai passar. Foi um aprendizado, né? Exato, foi o que me sustentou. E eu sempre falo assim, que em meio a tudo isso, eu perdi vontade de algumas coisas, a gente sabe, né, que a gente deixa de se cuidar, não, o autocuidado vai lá para baixo, a gente não se alimenta do jeito que a gente precisa, a gente não dorme do jeito que a gente precisa, né, então houve uma série de questões e aí o corpo começa a falar, dá sinais de cansaço, de fadiga, de estresse, de você dar respostas que você não precisava dar, né, com o outro você começa a ficar muito ríspida, e a taquicardia, o aceleramento do coração, eu sem saber o que era isso que estava acontecendo comigo. Tudo era um transtorno da ansiedade. E eu só vim descobrir em conversa com uma aluna que falou para mim que se estava tomando uma medicação X porque estava sentindo assim o coração, se sentindo muito ofegante, uma pressão. Claro que eu não me automediquei, também não me dei o diagnóstico, né? Mas a partir desse momento eu comecei a estudar mais. Procurar saber o que era saúde mental, o que era saúde emocional, o que é ansiedade. Era ansiedade, quais os sintomas, né? Quais os sintomas? Porque eu perdi a vontade de várias coisas, mas, glória a Deus, não fiquei em cima da cama, não deixei de congregar, de ir para o ministério. Não chegou a uma depressão também, não chegou? Não cheguei. Tinha episódios, assim, de tristeza, de falta, porque a gente sabia que precisava dar conta de uma demanda e a gente não estava conseguindo, eu não conseguia dar conta dessa demanda, né? E veio depois o entendimento do que é procrastinação. E por aí a gente começou a falar mais sobre o que era ansiedade. E eu não precisei, assim, porque eu não cheguei a um transtorno, né, Williana? Não cheguei a um transtorno, porque o entendimento de ansiedade, como você sabe também, nós todos temos ansiedade. Mas assim, os sintomas a qual você traz é realmente um transtorno da ansiedade. Porque você não teve, assim, vamos supor, surtos, mas a ansiedade é um sentimento, sabe? Quando a gente estuda na psique, na psicanálise, a gente entende que a ansiedade é um sentimento, e inclusive é um sentimento bom, porque ele vai, né, nos antecipar riscos e problemas que a gente pode vir ter lá na frente. Mas quando essa ansiedade, ela está muito, né, disturbada, está muito acelerada, o que é que acontece? Aí vem os transtornos dela, que são justamente
os sintomas. É. Mas aí, desse transtorno é que pode ir desencadeando outras doenças psicossomáticas, Isso. como a depressão e entre Uhum. outras. É isso que as pessoas meio que não entendem, Uhum. né? A diferença da ansiedade com o transtorno da ansiedade. Isso. Né? É. Então, assim, por isso que eu disse, foi começando o transtorno, porque já vinha Uhum. sentindo, já estava nos sintomas físicos, Isso. né? Não era só mais emocionais. Exatamente. Então, Não, essa não é um pouquinho a precisei, diferença, né? maravilha, da ansiedade. não precisei, assim, de medicação, né? Graças não a foi Deus. necessário, porque, como eu lhe disse, me alimentei mais ainda da palavra, não deixei logo Mas junto com mudou meu a esposo, né? rotina, mudou Com muitas coisas, certeza. né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar, como eu falei. Teve outra aluna que, do nada, se mandou um podcast para mim de uma especialista. E quando eu assisti, eu disse, não, nossa, é isso que eu sinto, é exatamente isso que eu sinto. Não cheguei a um burnout, né? Porque eu dizia assim, eu dentro do meu próprio negócio, eu não conseguia. E acontece muito com muitas pessoas que são Sim. empreendedoras, que às vezes têm seu negócio em casa. A gente precisa ter hora de iniciar, precisa ter hora de parar. A gente precisa ter hora de se alimentar, tudo bonitinho, como se eu estivesse prestando serviço fora, né? Então, eu acordava, né? Dormia pouco, acordava, tomava água, assim, não fazia meu café da manhã do jeito que precisava, porque eu achava que eu tinha que cuidar desses atrasos e não Ia cuidar perder de tempo, mim. né? Isso, que eu achava que eu ia perder tempo fazendo X coisa, né? Então, graças a Deus, eu consegui, junto do ministério, né, me alimentar da palavra certa, da coisa certa e conseguir ir tratando, né? Porque isso não é do noite para o dia que a gente diz assim, opa, tô curada. Eita, aconteceu, né? Aí, como eu te falei, teve um momento que eu estava no ateliê trabalhando e assisti esse podcast e parei tudo assim, eu disse, é isso que eu estou sentindo, e senti aquela paz. E aí o Senhor começou a falar comigo no ateliê mesmo e disse, você precisa falar para alguém, para outras mulheres, sobre o que você passou. Era isso que eu ia, antes de tu começar, eu já estava aqui dizendo, meu Deus, foi o tratar do Senhor, né? Isso. A gente às vezes tem que passar as coisas para que a gente possa levar para outras pessoas. É porque o seu propósito não era o que você queria, Isso. né? E sim o que Deus tinha destinado. Às vezes a gente nem entende. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, que loucura. A cabeça da gente é loucura, né? Exatamente. Eu digo porque eu também passo por muitas coisas que eu digo, isso é uma loucura, né? Exato. Por que eu tô fazendo isso? Não Porque tem, pra gente, não a tem conta não fecha, né? Não tem entendimento, né? mas Então, requer obediência, né? Exatamente. E aí, assim, ele falou, você vai falar sobre isso para outras pessoas, contar o que você passou, como você está subindo de degrau em degrau, né? Aí eu disse, tá certo, vou contar. Agora, se for para eu contar isso, eu quero que o senhor me diga hoje, como é que eu vou contar isso? Porque, como muitas vezes na minha vida, eu comecei muitos projetos sem terminar. E eu não queria, eu me auto-sabotava e tudo mais. E eu não queria deixar isso acontecer mais uma vez, principalmente porque a coisa era dele, né? Porque a ideia era dele, ele que falou comigo sobre falar para pessoas. E aí veio essa questão, assim, primeiramente o autocuidado, e ele foi falando, eu fui escrevendo tudo, e no mesmo dia eu esbocei, assim, claro que as primeiras ideias não são as ideias que hoje a gente tem reais, eu digo, de logo e tudo mais, mas eu estava fazendo um curso, um discipulado na igreja, na verdade é um curso de 2 matérias chamado Zoe, e eu tinha colegas, minhas amigas num curso, e eu disse, vou levar para mostrar para que elas leiam e vejam, né, como você falou, né, que a gente sempre tem aquelas pessoas por perto para dar aquela força, dar aquele cuidado, né, trazer aquele cuidado para a gente sobre a realidade dos fatos, enfim. E assim eu fiz. E a primeira ideia, disse, acho que legal. Então, ele nasceu muito, o projeto Somos Quem Somos, né, ele deu o nome no mesmo dia que eu disse, então, eu não vou fazer nada mais hoje, porque eu quero escrever o que é para ser. Aí comecei a escrever várias coisas que foram ditas, e o projeto inicial era que a gente fosse
tratar desse autocuidado em salões de beleza mesmo, que a gente levasse a mulher, enquanto a mulher estivesse nesse lugar de se cuidar, de se tratar, de se valorizar, a gente pudesse estar falando sobre a importância de se dar um tempo, né, do que Deus quer para a nossa vida, do que Ele quer para nós, que Ele tem para nós como herança, né, como filhas dele. E aí... E tem muito assim, né, Brenda? Tem pessoas que dizem assim. Eu digo porque eu também passei, às vezes passo e até ouço, né? Mas o projeto não é de Deus? E por que essa dificuldade? E porque acha que porque é de Deus, ele vai dar tudo e que vai ser assim, puf, né? Mas a gente tem os processos para passar. Exatamente. Isso que as pessoas, muitas das vezes, elas não compreendem. Exatamente. Né? Aí eu vejo, sabe qual foi a passagem que veio para mim agora? José. Sim. José para ser governador, o que José passou? Né? Davi para ser rei. Porque Deus já tinha dito a Davi que ele ia ser rei, mas Deus não tinha dito a ele o que ele ia passar. Exatamente. E assim, tem muitos líderes na Bíblia, na palavra, como a gente viu Elias, como a gente viu Paulo, como a gente viu até Moisés mesmo, que eles se tiram muito sós no ministério, na hora de criar seus projetos. Os projetos do Senhor foram dados para eles, mas não eram excelentes. Eles tiveram dificuldade, né? Às vezes a equipe que eles tinham não correspondia à necessidade que eles queriam, então eles faziam por conta própria, né? Eu vou dar conta disso, eu vou fazer tudo sozinho, porque eu preciso cumprir o plano de Deus. E às vezes sobrecarregava demais, porque não era assim, não é para ser feito só, né? Mas é assim, e a beleza está nisso, da gente aprender, a gente ficar mais maduro ainda com essas questões que a gente vai evoluindo, né? Até a gente se aproximando cada vez mais do que Deus quer para o projeto, né? Então é exatamente isso. E até entender, isso. Né? Que às vezes ele fala, mas a gente não entende. Aí ele tem que falar de outra forma diferente para que você entenda. Porque a gente também tem muito, somos humanos, né? Nós temos, não sei, eu posso usar a palavra infelizmente, mas para outras pessoas pode ser felizmente, não sei. Mas infelizmente temos o nosso querer. Sim. Né? Então, às vezes, o nosso querer atrapalha o nosso ouvir. Exato. Né? Que acontece muito em todo lugar, né? Em casa, em ministério, em trabalho, em todo lugar. Às vezes o nosso ego mesmo, né? Ele flore e a gente esquece de ouvir o que vem de dentro. Eu sempre gostei muito de dar, sempre gostei muito de presentear, sempre gostei muito de fazer assim, a coisa com muita excelência, assim, sempre me preocupei com tudo isso. Aí acontece que às vezes o projeto não era para fazer tanto daquele jeito, mas a minha preocupação é sempre fazer o melhor, assim, né? Fazer o melhor, né? A gente sempre tem isso, e aí acabava que me sobrecarregava de alguma forma, né? E ao passar do tempo, das edições, a gente foi vendo, e hoje a gente está num período de um novo tempo mesmo do nosso projeto. A gente tem... Mas, pessoal, um projeto lindo, né? Participei, acho que do... Você participou da edição 5, né? Que foi a de 1 ano. Pronto, participei da 5. E vem a 6 por aí, daqui a pouco ela vai dar uns detalhes. Eu vou estar lá junto, né? Eu vou fazer parte. Vou fazer uma parte bem legal para vocês nem imaginam. No dia que vocês vão descobrir. Vai sim. E a gente vai falar sobre ele, mas a gente falando sobre essa questão do início até florescer, né? E tem muito a ver com a temática dessa edição agora, que da raiz até a flor tem um tempo. Né? E esse tempo é que a gente tem que aprender, né? Desenvolver ele e entender. Porque às vezes a gente tem o propósito, mas não quer passar o processo. Exato. Aí também inclui muita sabotagem, né? Às vezes a gente quando tá... vamos lá. Aí eu já cheguei a dizer assim, mas gente, era para mim mesmo, esse projeto é para que eu faça. Será que eu vou ter condições? E aí a gente vai dizendo, aí vem aquela confirmação, mas você foi escolhida. Eu vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta porque já aconteceu comigo, eu quero ver se aconteceu com ela também. Já passou assim de tu receber assim, você vai fazer assim, assim, assim. Aí, certo. Como que eu vou fazer? Você às vezes tem R$1. Sim. Como é que eu vou fazer?
assim, 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 não tenho. Aí Deus vem e diz, você vai fazer desse jeito, assim, assim. E você faz até melhor, muitas das vezes, Uhum. né, do que daquele direcionamento que você ganhou, que Isso, você recebeu, através da obediência, né, isso. da determinação que a gente também tem que ter, né, Uhum. diante do que a gente, do que Deus nos entrega. Isso. E tudo acontece. Que às vezes eu É. fico pensando assim, meu Deus, como é? Porque eu sei que não sou eu, mas assim, às vezes a gente Uhum. pergunta, como é que conseguiu fazer isso? Assim, Só não sei, podia não ser tenho. ele, né? Como? Assim, não estou entendendo. Exato. Né? Mas aí, para isso tudo acontecer, a gente passa por processo, por Passa, angústia. A gente passa. temos sentimentos, somos humanos, né? Exatamente. Tem nossas Mas expectativas, né? Querendo ou não, a gente sabe que a gente tem que olhar para o Senhor, depositar nele, mas a gente fica com a nossa expectativa assim, porque a gente é real, né? é, Nós somos reais. é, Mas só para a gente colocar claramente, assim, o propósito do Somos Quem Somos é um movimento de mulheres cristãs, né? A gente trabalha em círculos, a gente tem essa dinâmica da gente sempre estar em círculos, isso foi ele que me disse, não fui eu que pesquisei em canto nenhum, porque a gente em círculos, a gente se vê mais, a gente se olha no olho, a gente se percebe melhor, se acolhe, né, se identifica. Durante muito tempo, na nossa fase de educação e de escola, a gente sempre foi ensinado a estar naquela filinha, né, uhum, naquele padrão militar, e sempre estar nas fileiras das bancas, e às vezes a gente não via o rosto das expressões das das pessoas. pessoas e tudo mais. Então, ele também me direcionou para a gente fazer tudo em círculo. Então, sempre que eu posso, nos lugares onde a gente trabalha as edições, a gente se encontra em círculos, nesse formato, para a gente se fortalecer mais, se olhar mais, né? Ele tem o propósito real de edificar essas mulheres, de acolher, né, de proporcionar para elas um lugar de fala, sabe? E, além de tudo, a gente tem a prática da escutativa. O que é escutativa? É a gente realmente gerar uma atenção para essa fala da pessoa, olhar no olho, né, deixá-la à vontade, deixá-la confortável, para ela falar o que ela quiser falar, sem julgamentos, né? Por isso que eu digo que é diferente de ouvir. Ouvir é o sentido da audição que a gente ouve vários sons. Mas a escuta é uma coisa específica, uma coisa direcionada, né? Qualquer um pode praticar a escutativa. Tem um passo a passo para a gente dar atenção efetiva para aquela pessoa. Muitas vezes você quer falar, mas a pessoa não te ouve, não te escuta de verdade, né? Na verdade, ela não te escuta. Fica mexendo no celular, é muito disperso. Até porque hoje, no mundo que a gente vive, a concentração, você se concentrar, olhar para uma pessoa e dizer assim, eu quero te ouvir, eu quero te dar um pouco do meu coração, né? Você tem lugar no meu coração para eu te escutar. Quero sentar contigo para te escutar de verdade. E a maioria das vezes é a única coisa que está faltando. Para Exato. que a gente consiga mudar uma história. É o Exatamente. ouvir. É, Um abraço, uma fala, uma palavra, isso. né? E isso está realmente se perdendo dentro, Uhum. eu diria até assim, da comunicação, né? Porque hoje é muito avançada em formas Isso. tecnológicas, É. no próprio consumismo, né? Cada vez mais o consumo está maior de coisas digitais, então Uhum. tudo isso meio que atrapalha. Então quem tem que resgatar somos nós, família, Exato, né? porque nós vivemos as mesmas coisas, né, Eliane? Por isso que a gente fala que somos mulheres reais, porque a gente vive a frustração que você já viveu, a imperfeição, a falha. Hoje eu estou me sentindo fraca. Por que hoje eu estou sentindo fraca, mas amanhã é outro dia, né? Por que a gente não pode dizer que hoje eu estou me sentindo fraca? Hoje eu estou com vontade de chorar. Hoje Chora. chore. Chora, é tão bom, é libertador você chorar. É porque as pessoas acham que o chorar é só o sofrer, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fica negando essas emoções, esses sentimentos, isso vai implicando em um adoecimento futuro, né? Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, nossa, quem foi mais rejeitado que a gente conhece? Ele. Quando eu olho para ele, eu disse, gente, eu nunca mais vou falar, nunca mais vou ficar triste por essa coisa. Porque já passei por sentimentos de rejeição, já me senti assim, já fui muito aprisionada, muitas fortalezas emocionais se levantaram na minha vida, mas
A partir do momento que a gente vai renovando nossa mente, que isso é um princípio dentro do projeto, essa renovação da mente de acordo com o propósito de Cristo para nossas vidas como filhas, a gente é herdeira de muita coisa. Falta a gente entender quais são esses presentes, esses tesouros que tem para nossa E saber vida. realmente o seu, porque às vezes a gente quer copiar o outro, quer ser Exatamente. igual ao outro, quer se comparar com o outro. Exatamente. A gente tem que entender que a gente é única. Williane é única, ele fez ela única, não tem ninguém igual a ela, né? Brenda é única. Ele me ama e ama a Williane. O amor que ele tem para a Williane é diferente do amor que ele tem para mim, porque eu sou diferente de Williane. Cada um tem a sua dose, né? Ele ama, né? Mas ele tem um jeitinho do amor que é de Williane. Ele tem um cuidado diferente com Williane, porque Brenda dá mais trabalho. Não. Então tem essas questões, né, que a gente precisa entender, reconhecer, né, cuidar desse coração que é a boa terra, para a gente deixar essa semente, né, criar essas raízes, e aí a gente renovar essa mente para a gente florescer, né. Tem uma coisa que eu queria colocar, que você falou sobre esse ativismo do dia a dia. A gente vive numa era onde a gente hoje tem muita coisa que nossos ancestrais não tinham, né? A gente tem acesso a muita coisa que há muito tempo atrás nossos avós não Que tinham. deveria ser um facilitador, né? Exato, exato. A gente quis tanto, eu até mencionei um dia desse com você aqui, um filósofo chamado Schopenhauer, né, que falou assim, a gente vive a ânsia do ter, e hoje a gente vive a ânsia, o tédio de possuir. Porque a gente busca cada vez mais uma compensação. Tem pessoas que buscam cada vez mais, adquiriu isso aqui, já não faz mais sentido. Mas está muito relacionado, eu gosto de falar muito das minhas terapias, as pessoas que eu atendo, né, na parte terapêutica, eu gosto muito de perguntar a elas, que eu acho que se enquadra muito, sabe, em relação o que é felicidade e o que é alegria. Né? Porque a gente vive realmente no mundo consumidor. Sim. Então, às vezes, eu acho que a minha felicidade está na minha alegria. Isso. Né? E a gente tem que saber diferenciar. Né? Eu costumo dar até brincar assim, a gente tem que saber diferenciar. A felicidade é uma essência, aquilo que brota dentro da gente, que a gente tem de melhor, o que é que a gente gosta de fazer. Não no sentido de fazer materialização, mas assim, do que é que vem, o que é que emana de mim, de amor, de paz, de compreensão. Isso é a felicidade, né? E o que é a alegria? A alegria são materialização. Momentâneo. São coisas que até o dinheiro compra. Exato. Né? E felicidade o dinheiro ele não vai comprar. É verdade. Às vezes a gente é milionário, mas não é feliz. Isso mesmo, isso mesmo. Então, valorizar as pequenas coisas, né? Gente, o poder da gratidão é transformador. Eu acho bem um sinônimo, assim, felicidade e gratidão é algo que tem que andar, bem, né? Tem que andar juntinho. É verdade. Né? Porque quando eu sou grato, não tem como não ser feliz. Exatamente. Não tem, eu consigo ver o mundo de um jeito diferente, eu consigo ver Você tem mais fé nas pessoas, né? Também a percepção muda. Tem esperança ali, né? É muito, muito lindo, assim, o poder da gratidão. A gente já teve até um tema de uma edição que foi esse. Então, assim, no geral, o projeto, ele é embasado no tripé. Cada edição é um tema diferente. Cada edição tem um tema diferente. E como é que é buscado esses temas? Ele também que dá. Quem dá é ele, né? É porque, assim, para as pessoas de casa, né? É como você estava falando, Eliane. A gente, a cada dia que passa, né, a gente vai buscando mais o entendimento e como é que a gente se aproxima mais da vontade do Senhor. Em oração, se consagrando, tendo essa intimidade, intercessão. Então, hoje a gente tem, nossa equipe de voluntários, a gente tem um relógio de oração que a gente está em atuação, sabe? Antes dessas meninas chegarem, a gente já está em oração por elas, a gente já está dizendo que o Espírito vai atuar lindamente, que ele tem liberdade, né, naquele lugar para convencer. É tanto que, assim, não era do nosso propósito real, vamos dizer assim, haver convites e tudo mais para que a pessoa entendesse melhor, mais de perto esse relacionamento, chamar para um relacionamento mais pessoal.
Isso tem acontecido de forma muito espontânea, sabe? Então, assim, é um projeto que a gente faz à vontade do Senhor. A cada dia que passa, a gente tem cada vez mais buscado a vontade dele e decretado os planos de Brenda falidos. Porque quando isso se mistura, aí a gente fica meio contadora, as meninas que são, Brenda, isso não, Brenda, Brenda, não pode isso. Brenda, isso é verdade, então eu já estou bem disciplinadinha, meus presentes, quem dá é o Senhor, os presentes que Ele tem para dar, e é do jeito que você falou. Ele vai ter levantado pessoas, né, que você diz, nossa, convide fulano, vamos chamar o louvor e adoração, vamos adorar, vamos ter esse momento, porque é importante, a gente... Tem coisa mais legal da gente agradecer, cantando ao Senhor, agradecendo a Ele em forma de cânticos, né? É lindo demais e prepara uma atmosfera para a atuação dele, né? Para a transformação dessas mulheres que queiram deixar esse coração disponível para receber essas sementes que são disponíveis nos dias dessas edições, sabe? Então a gente tem vivenciado muito esse aspecto. Então a gente fala do projeto com base em um tripé, sabe? Desde o início a gente fala sobre saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Então toda a edição que nós lançamos, a gente precisa dessa tríade, né? O dia é composto por essa tríade. A gente sempre vai ter os 3 pilares, esses né? 3 pilares. A gente sempre vai falar sobre saúde física de alguma forma, e aí a gente tem edição que o Senhor diz, olha, vamos ampliar, vamos fazer muito autocuidado, vamos chamar as parceiras, e aí ele vai levantando pessoas, eu estou precisando de massagista, estou precisando de fisioterapeuta, e aí aquele grupo, né, aquela equipe do Senhor vai se levantando. E tem uns que ele manda mesmo, né? Manda certinho, assim, certinho mesmo. São mulheres que já têm esse propósito no coração de cuidar de mulheres, né, de atuar em um serviço voluntário. A gente vive tanto buscando, né, o nosso próprio recurso para a nossa própria família, e tudo bem, tá certo, não tá errado. Mas você podia tirar um tempinho para você fazer isso para Deus. Não é para mim, não é por causa de fulana. É para Deus, que eu estou fazendo para Ele, né? Então, quando a gente faz para Ele, não é porque quando agora a gente faz para Ele tem que ser de qualquer jeito. Aí é que a gente tem que ter mais cuidado. Aí é que a gente tem que ter mais disciplina sobre o que a gente precisa fazer, né? Aí é que a gente tem que organizar a equipe para que a equipe entenda que não é o que Brenda está dizendo que vai ser feito. Foi uma direção que foi recebida e que precisa do seu entendimento, né? Então a gente tem o Somos hoje, ele está primeiro edificando aqui a equipe. A gente tem feito o que a gente faz nas edições com a equipe, né? Com nossa equipe de voluntárias. Então a gente tem cada vez mais trocado, se escutado, né? A última reunião foi linda e grandes coisas têm para acontecer. Agora ela vai falar a data, né? O local, como é. Aí o Somos, ela falou o propósito, como é que funciona. E eu queria que você fizesse o convite para as pessoas, né? O que é que elas podem esperar? Então, a gente tem uma programação super interessante, né, para essa próxima edição. Ela vai acontecer num lugar, assim, maravilhoso, que Liliane não conhece, chamado Espaço Mulheres Iluminadas. E essa parceira linda, assim, tem nos ajudado muito nesse projeto, nessa parceria, e eu creio que grandes coisas acontecerão para frente, porque esse é um lugar que a gente sabe, quando a gente chega, a gente sente paz, sente luz mesmo, porque grandes coisas são projetadas por ele aqui nesse lugar, sabe? Então, tem muitas mulheres, o serviço social que vocês fazem, nossa, enche demais o coração dele de alegria, você sabe disso, você tem sentido isso. E nós estaremos juntos dia 10 de março, né? É no domingo, nossas edições são sempre no domingo, né? Não começava no domingo, era no sábado, mas por conta da demanda das meninas estarem mais disponíveis no domingo, então a gente tira esse domingo para a gente se cuidar. Eu sempre digo, vamos dar um tempo para você? Diga assim, hoje eu vou dar um tempo para mim.
vou deixar de cuidar de todo mundo para cuidar de mim. Hoje eu vou focar em mim, eu vou me desconectar, eu vou focar em mim, eu vou aprender um pouco mais, eu vou me desligar ao máximo de preocupações. Inclusive, é um mês que é comemorado o Dia Internacional da Dia Mulher, Internacional né? da Mulher, exatamente. Então, nessa programação, como você bem lembrou, a gente vai estar discutindo, vai ter uma roda de conversa, vai ter um painel, na verdade, né, com pessoas, onde nós vamos discutir a prevenção em relação à violência contra a mulher, né? Quais são as questões que a gente precisa atentar? A gente vai trazer muito mais a consciência. Essa edição vai... Deus falou para mim assim, Brenda, você precisa reuni-las e conversar mais de fato, deixá-las falar muito mais. Deixa elas falarem, vamos potencializar essa fala delas e essa troca. Elas precisam entender, né, o plano que eu tenho para elas, sabe? Então, a gente vai ter uma dupla maravilhosa de terapeutas que vão estar com a gente, falando sobre relacionamento conjugal, que a gente hoje nunca é muito teve isso. importante. Exatamente, a gente nunca teve isso. Então, você pode perguntar, Brenda, então é só para mulher casada? Não, é para mulher, inclusive a partir de 12 anos, tá? A gente já aceita inscrições a partir de 12 anos, acompanhada, né, com sua mãe, com a tia, com quem que você puder vir, com a responsável. Então, a gente vai discutir sobre como à luz da Bíblia, né, quais os princípios que Deus tem para o relacionamento conjugal, né, onde é que a gente pode perceber que pode acender uma lâmpadazinha para a gente poder entender a posição da mulher, entender a posição do homem no casamento, né, como é que é essa questão de submissão, o que é essa submissão no casamento, o que é essa mulher submissa, que muita gente, eu tenho amigas que dizem assim, não, jamais eu conseguiria me ver num relacionamento assim. Porque a gente foi ensinado, gente, a gente ter essa autonomia, a gente ter essa liberdade. Não que a gente não tenha no nosso casamento. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, vamos ter a saúde íntima com a doutora Diana Kirley, maravilhosa, que ela vai falar sobre todas as fases da mulher. Então, ela tem estado com a gente, essa é a 3ª edição que ela participa conosco. Então, a gente vai almoçar aqui, vai estar tudo pago, tudo incluso. Depois a gente tem essa roda de conversa tática, como eu falei, com a participação, né, de uma representante da Secretaria da Mulher, de Políticas Públicas. A gente geralmente convida pessoas reais, mulheres reais, que passaram por situações de questões emocionais, de algum transtorno, ou questões de luto, né? A gente tem depoimentos de pessoas que já vivenciaram, pessoas que conseguiram solucionar, né, essas questões, e aí elas trazem essa experiência para partilhar nesse momento conosco, né? Então, assim, nunca foi me colocado assim, você vai trazer fulana que é uma celebridade e que ela tem muitos seguidores e aí você vai vender bem muita inscrição. Não, nunca foi esse o propósito, sabe? É importante a gente se reconhecer naquela mulher comum, real, né, de igual para igual, que o Senhor nunca faz acepções de ninguém, de pessoas. Então, como é que eu vou deixar de aceitar uma pessoa que tem uma religião Y, X, uma pessoa que é divorciada e que está querendo buscar esse entendimento de que Deus pensa sobre essa situação na vida dela, né? Eu sou solteira, eu quero me relacionar, como é que eu preciso ficar atenta sobre esses relacionamentos pessoais no trabalho, que tipo de abuso é esse que a gente fica disponível, entre aspas, né, para passar, às vezes é uma palavra, um gesto que a gente vivencia no trabalho, em várias relações. Então, a gente tem esse dia para a gente discutir sobre esses aspectos e a gente vai finalizar no dia 10 com uma oficina de maquiagem, porque, como eu te falei, sempre tem que ter o autocuidado, né, dentro das edições. Então, a gente vai fazer uma oficina de maquiagem só com os olhos dessa vez, que não é por acaso, né, essa questão do olhar, da gente abrir o olho, da gente estar mais atenta às questões. E Camila vai estar com a gente finalizando essa edição nesse dia. Então, de 8 horas da manhã até as 17, nós vamos estar juntinhas, reunidas aqui, para a gente falar sobre questões maravilhosas. Vamos ter brechó, né? Vamos ter uma lojinha do Somos. Então, se prepara. Vai lá no nosso @, já estou dizendo aqui. Mas eu ia pedir como é que achamos o Somos que Somos?
vai lá no nosso Instagram, é @somos.quem.somos. Somos nossa página está em elaboração, está se aprimorando, a cada dia que passa a gente está se organizando para a gente trazer o melhor para vocês. Inclusive, tem uma novidade, só para a gente finalizar nosso papo aqui maravilhoso, Eliane, que é o lançamento de um workshop, né, que a gente vai fazer. A gente vai estar lançando esse workshop que chama Renovando a Mente para Florescer, né? O propósito dele é alcançar pessoas cristãs, né, que precisam entender cada vez mais quais as ferramentas, né? Então, quando a gente fala workshop, é um evento que a gente vai ter prático, né? A gente vai falar de teoria, mas a gente vai praticar, né, ferramentas reais, né? Então, tem a ver com autocontrole e autoconhecimento 100%, né? Tem a ver com a questão de resiliência, que a gente precisa entender um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre as ferramentas práticas, que são oração, né? As afirmações positivas que a gente precisa declarar diariamente para a gente se fortalecer. Intimidade e relacionamento com o Senhor, autocompaixão, falar sobre vulnerabilidade. Então, tem muita coisa envolvida aí. Então, nesse dia, no dia 10, a gente vai estar trazendo, né, a ementa desse workshop de uma forma mais clara, mas eu já estou adiantando aqui para vocês, porque é de grande importância a gente se observar, olhar para dentro, a gente ler os sinais que o corpo nos dá, né, nos fala, porque muitas vezes, sabe, Eliane, às vezes uma desregulação hormonal, né, como você sabe, às vezes uma taxa de ferro baixa nos coloca numa situação de tristeza, de falta de energia, às vezes é só uma anemia. Às vezes é só uma reposição que você precisa de Principalmente uma a vitamina. mulher que tem essa mudança hormonal, né? Exatamente. Muito rápida. Né? Exatamente. Todo mês nós temos É. essa mudança, né? Então, antes da gente estar, né, colocando somente as emoções, né, como se, no pedestal, como se fosse o caso, a gente precisa também se observar. Quanto tempo foi que eu fiz meus exames? Faz quanto tempo que eu fiz esse check-up? Como é que está a minha vitamina E? Como é que está o ferro? Como é que está a tireoide, né? Como é que como eu estou me sentindo? Para a gente poder entender. Quando está tudo certo, então aí você vai realmente verificar essas questões e, se for necessário, você busca os profissionais adequados. Que não é porque a gente é cristã, que a gente acredita na cura da parte do Senhor, né? Que a nossa fala cura, a gente também se ajuda quando a gente fala, que a gente não pode procurar os profissionais. Isso daí é completamente assim, colocado de lado, porque a gente tem maturidade suficiente para entender, né, que a gente tem profissionais na área, profissionais cristãos também, que têm entendimento da melhor forma que pode nos ajudar, né, nos fazer exercitar, nos fazer reprogramar certas questões da nossa mente. E é isso, gente. Vira só quanto conteúdo. E já sabe a data do workshop? A gente não sabe, eu vou lançar no dia 10, né? Mas aí eu acredito que em março ainda a gente já deve estar começando, né? Então, para vocês que querem saber de primeira mão, se inscreva no dia 10 de março, no Somos Que Isso. Somos, né, na sexta edição. Não percam, isso. é um momento para nós mulheres, né, que realmente é maravilhoso, de muito conhecimento, de ouvir também o outro, de ver que o outro também passa, né? Todos nós temos as suas necessidades e as suas dificuldades. Isso. Então, assim, lhe agradeço. Foi um prazer, né, ter você aqui, você ter aceito o nosso convite. Já somos parceiras, sabe? Sim. Que a casa aqui está aberta, Amém. de portas abertas para vocês. E obrigado para vocês que estão em casa também, por ter nos assistido. E eu tenho certeza que todo esse conteúdo foi gratificante, né, para quem está em casa. E também, creio eu, que vai ajudar também muitas mulheres aí, muitas pessoas que estavam precisando ouvir tudo isso. Exatamente. Exatamente, Liane. Eu deixo assim meus agradecimentos desde o início, como eu falei, né? E deixo um recado assim, que a gente procure conhecer ao Senhor. Quanto mais a gente procura saber mais sobre quem é Deus, mais sabor Ele nos dá na vida. Ele deixa a gente saborear
experimentar tudo que ele tem para a gente. Verdade. Então, tira um tempinho, se dá esse presente para nos conhecer, para a gente se relacionar, a gente se conhecer, fazer aquele network e estarmos juntas dia 10, porque vai ser uma bênção. E espero vocês todos lá, hein? Eu vou estar também. A minha parte é surpresa. Até lá. Tchau, pessoal. Foi um prazer.